0238. E agora é hora da gente compartilhar com vocês o nosso tema do dia. Compartilhando. Bom, pessoal, tá aí, né? Mais uma vez a gente vem a falar sobre febre amarela. E a gente pergunta, a culpa é do macaco? Pois é, gente, isso é uma coisa que a gente vem acompanhando, a desinformação que tem gerado a morte de milhares de macacos em regiões onde a incidência da febre amarela está acontecendo. Essa talvez seja a grande oportunidade, não só nesse momento, mas também para esses debates, para a gente bater um papo com os especialistas em endemias, em animais silvestres, para que a gente possa mostrar que esse não é o caso, né? O grande problema está em que a gente não se dá conta, ou não vem se dando conta, ou não quer se dar conta, de que a gente acaba invadindo os habitats desses animais silvestres, e aí a gente influencia diretamente essa situação, né, das doenças, que é uma via de mão dupla, como a gente já falou aqui anteriormente. A gente se infecta, né, com as doenças dentro das matas, das áreas ainda não exploradas, das áreas virgens, e a gente leva também, né, para esses biomas. Ou seja, então a palavra de hoje está com os nossos especialistas, porque o nosso bate-papo.com de novo fala sobre não só o que a gente vem fazendo com o nosso meio ambiente, as invasões, mas também sobre os riscos dessas doenças infecciosas. Não é só a febre amarela não, gente, aqui a gente vai ampliar. Tem a raiva, né? Tem a raiva, não a raiva que a gente anda sentindo em certas situações não, mas a raiva que mata, que é fatal, essa sim é fatal. E conosco hoje, nesse bate-papo.com, tem o orgulho de receber dois amigos, dois companheiros, dois lutadores também pelas causas, né, da boa informação. O professor Cleiton Gitt, que é professor de doenças infecciosas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele há pouco tempo entrou por telefone e falou, não, prometo que na próxima eu vou ao vivo aí no estúdio. Cleiton, bom dia. Bom dia, Cadu. Bom dia a todos. Prazer tê-lo aqui. Eu acho que a gente vai ter muito o que falar, né, Cleiton? Bom, é muito assunto mesmo, pouco tempo. Outras oportunidades virão para a gente completar. Com certeza. E Adilson Gil, biólogo, ele atualmente, o Adilson ele vai circulando, né? O Adilson, conforme aparecem as demandas, ele vai circulando. Atualmente ele está como superintendente substituto do IBAMA aqui no Rio de Janeiro. Adilson, bom dia. Bom dia, Cadu. Um prazer estar aqui, mais uma vez tentando esclarecer algum assunto. Realmente o tempo é curto, mas tem muita coisa que é importante que a gente vai colocar aqui hoje. Então, vamos começar então massificar isso, né? Porque as pessoas ainda não acreditam. Muitas pessoas ainda não acreditam que o homem pisou na Lua, né? Que o homem chegou na Lua. Então isso a gente não tem como mudar, mas a gente pode massificar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por que as pessoas... Aí eu vou fazer a pergunta para os dois e vocês fiquem à vontade para me ajudar. Por que as pessoas ainda acham que é o macaco que é o grande transmissor da febre amarela? Cadu, Cleiton, isso é uma questão de informação ou falta de informação. Os meios de comunicação hoje têm um papel fundamental na questão da educação. A gente costuma dizer nessa área da saúde, né, falar em educação sanitária. Toda informação positiva é importante, né? O que a gente tem visto muito hoje em dia é a questão de boatos, desinformação, aquelas correntes que acabam levando uma informação errônea e aquela história viraliza e muitas vezes essa desinformação ela acaba prevalecendo sobre a boa informação, né? Então é isso que acontece. O macaco, os primatas, né, o ser humano, eles são vítimas de maneira igualitária.
né? Não é o macaco que transmite, não é o ser humano que transmite. Nós temos um mosquito. É em cima do mosquito que a gente tem que trabalhar e prestar atenção. Perfeito. Adilson, vamos lá. Não, professor, até, obviamente, acreditando no que o professor está falando, e a questão de você conseguir achar um inimigo que você vê. Porque o mosquito, ele é um inimigo que você mesmo produziu, Perfeito. por derramamentos de resíduos de água, só que o macaco você vê e é fácil você tentar combater uma doença tão complicada matando um macaco. Então, muitas vezes, além da a ignorância, é claro, mas você conseguir matar o macaco. Matei o macaco, matei a doença. De um jeito muito simplista, errôneo, mas muito simplista. E o que a gente vê, Adilson, é que cada vez mais, né, os primatas, os macacos, a gente que hoje circula nos grandes centros, na cidade, aqui no Rio de Janeiro, então, ali na região do Jardim Botânico, e outras na Urca também, os micos, os macacos, macaco prego, que antes ficavam muito mais restrito às áreas mais de florestas, de Mata Atlântica e tal, eles já estão aparecendo. São aqueles macacos maiores. Antes os miquinhos, bonitinhos, as pessoas davam lá a frutinha, davam lá a banana, e que é interessante também, que você vai aprendendo, né, conforme a gente vai entendendo. Você vai lá, você morde a banana, né, bonitinho, aí você vai e divide essa banana com esse miquinho. Há uns 4 anos teve um surto de herpetovirus. Que é a herpes, né? Exatamente. Exatamente por essa origem de distribuir alimento, trocar alimento com primata. E aí, como é que a gente mostra para as pessoas que isso, na verdade, é bonitinho, mas a gente está invadindo, ou eles estão buscando outras formas de sobrevivência, porque eles têm que buscar alimentos, já que a casa deles, o habitat deles está falido em relação a isso, né, Adilson? E o Cleiton, você também que é pesquisador, né, pode entrar nessa. A questão ecológica é muito simples, até em termos reprodutivos, o professor aqui ao lado, quanto mais oferta de alimento, mais eles vão tentar se reproduzir e mais vão ter facilidade de reprodução. A população não oferecendo alimento, tampando lixo, essa população vai se controlar e manter uma estabilidade de número de indivíduos dentro daquela possibilidade natural, com aquela fonte de alimento que ele tenha naquela mata, naquele bioma que ele tem ali. Agora, oferta de alimento desenfreada, comida, pipoca, lixo, é óbvio que o animal vai se reproduzir infinitamente. A gente já tem questões climáticas aqui que muitas vezes trazem reproduções. São espécies exóticas, muitas dessas espécies aqui são exóticas, e a própria nossa questão climática faz o número de indivíduos ser muito maior até do que numa situação normal. Somado a isso, comida em abundância, o resultado não pode ser bom. Perfeito, Cleiton. É a facilidade do alimento, né? Ele falou muito bem. Aonde você tem alimento em abundância, é claro que os animais eles vão se aproximar, né? Então, se é muito mais fácil conseguir esse animal, né, nos apartamentos, nas casas, naqueles locais onde a população está ali presente, os animais eles vão buscar essa facilidade. Né? Então, é isso daí, a oferta de alimento facilita a reprodução. A partir do momento que você tem uma restrição nesse alimento, né, a população ela vai se autocontrolar. É claro que não é do dia para a noite, mas ao longo dos anos. Mas para isso a gente precisa entender que animal ele tem que viver lá no seu habitat. Né? Então nós não devemos alimentar os animais silvestres. Nós não devemos, eles têm alimento na natureza. Né? Então, a partir do momento que a gente começa a alimentar, eles começam a viver mais próximos de nós. Quanto mais próximos de nós, teremos não só problemas para nós, como nós também trocaremos os problemas. Nós também levamos doenças, né, para esses animais. E às vezes no caso de mortalidade, né, igual foi falado aqui há 4 anos atrás, nós tivemos uma mortalidade muito grande de macacos aqui na Floresta da Tijuca em função de herpes. Né? Herpes possivelmente transmitido através de uma banana que uma pessoa mordeu, o vírus ficou ali naquela banana, foi dado para um macaco e a partir dali o vírus humano, né, da herpes, ele é mortal para o macaco. E eles começaram a transmitir entre si e houve uma grande mortalidade. E essa questão da mortalidade, ela é complexa.
porque aí vem os serviços de epidemiologia, vem os serviços de saúde para tentar entender por que esses animais estão morrendo. Né? Então, essa também é uma grande mensagem do bate-papo de hoje. Né? O que está acontecendo hoje? As pessoas estão envenenando, as pessoas estão apedrejando, as pessoas estão atirando nos macacos. Hoje nós estamos tendo um trabalho gigantesco dos serviços de saúde para coletar esses animais e fazer o diagnóstico para tentar entender o porquê que eles estão morrendo. Porque assim, só para explicar também, né, pra gente, as pessoas que não entenderam ainda isso, é o seguinte, o macaco aparece morto, ele pode ter morrido por assassinado, né? Vamos falar a palavra assassinado. Assassinado ou pela própria doença, pela própria febre amarela. Exatamente. Então, qual é uma das principais maneiras da gente saber que a doença está presente na nossa localidade, na nossa vizinhança? Justamente fazendo análise do animal. Uhum. Exatamente. Se de 100 animais que são investigados, 99 são negativos para a doença, olha só o trabalho, o dinheiro, o tempo, o desserviço. É um desserviço, né? Que as autoridades sanitárias estão tendo, né? O governo está tendo esse trabalhão enorme para ficar diagnosticando intoxicação, assassinato. Hoje a gente está trabalhando como um CSI da natureza, tentando entender por que os animais estão morrendo. Estão morrendo por causa humana, não por causa da doença. E essa mortalidade... Um dos principais sinais que a gente investiga para saber se a doença está presente é justamente a mortalidade de macacos. Se você não tiver mais macaco para investigar, né, porque todos já foram mortos, você não vai saber se a doença chegou ou não. Esse é um grande problema. Agora, fora isso, e aí a praia do Adilson, que eu sei que ele adora, né, é a questão criminal também. Quando você mata um animal silvestre, você está cometendo um crime inafiançável, se eu não me engano, né? Hoje não tem mais esse conceito de inafiançável, a legislação alterou, mas você está recaindo no artigo 32, sim, da 9605, que tem previsão de detenção e multa, e somado a isso, você pode estar fazendo outras situações também criminosas. Essa morte muitas vezes é com chumbinho, que é proibida a comercialização, então você pode estar consumindo, comprando um elemento químico que hoje em dia é proibido. E mais do que isso, é interessante, na hora que a gente viu imagens, se não me engano era de Valença, de bananas com venenos. Você pode estar sujeitando com uma criança, esses venenos eram rosinhas, eles tinham uma cara de bala, perto de uma banana, então vão ficar açucarados, vão ficar adocicados. Você pode estar envenenando cachorro doméstico, você pode estar envenenando uma criança. Tá? Então, assim, dizer que só o primata vai comer aquela banana com veneno, que aquela coisa rosinha bonitinha, que é um raticida, somente o primata vai gostar? Não. Uma criança passeando numa mata, e muitas vezes essas regiões onde estão sendo colocados esses alimentos envenenados, são parques onde crianças frequentam, animais domésticos muitas vezes ficam na proximidade. Então a pessoa que está fazendo isso, as pessoas que estão com essa motivação, não só errando em relação ao macaco, mas podendo causar outro tipo de situação muito mais grave, que é uma criança vir a óbito por consumir um raticida desses, um veneno desse associado a uma banana. Eu acho que, primeiro, né, a gente de novo está aqui nesse bate-papo. Aliás, Lucas, Alexandre, vamos pontuar onde nós estamos, vamos lá. Você está ouvindo batepapo.com. Sim, batepapo.com, eu sou o Cadu Freitas e você é a Sociedade nas Ondas do Rádio, na MEC AM 800, na internet em mecam.abc.com.br, no aplicativo das rádios, app Rádios EBC, e também transmitindo ao vivo pelo Facebook Live. Você que acompanha a gente pode dar lá um compartilhar e ampliar aqui o nosso bate-papo com os nossos convidados de hoje, professor Cleiton Gitt, professor de doenças infecciosas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e Adilson Gil, que é biólogo e atualmente superintendente substituto do IBAMA no Rio de Janeiro. E, meus amigos, eu queria entender de novo, né,
uma outra situação também. A gente hoje, né, passa por uma crise, né, sistêmica em várias situações, principalmente também de agentes de saúde. De agentes de saúde, de fiscais e etc. Então, mais do que nunca, a população precisa, né, buscar informação correta. Como é que você... Vou começar com a Adilson. Como é que você vê isso hoje, Adilson? Porque, por exemplo, Parque Nacional da Tijuca, né, a Floresta da Tijuca, é imensa. É a maior floresta urbana do mundo, né, não tenha dúvida. E você não consegue fiscalizar o que está acontecendo lá dentro o tempo todo. E aí, Adilson? É absolutamente contar com a população em momentos de crise que determinadas situações ficam mais evidenciadas. E o mais evidenciado é que a gente precisa da sociedade. Não dá para ter um fiscal a cada metro quadrado, não dá para ter um policial a cada metro quadrado. Isso é uma ilusão, muitas vezes, do nosso próprio Estado como um todo, de você ter um fiscal para cada metro quadrado. Não tem como, é impossível, o custo envolvido nisso se torna inviável. Então a gente precisa da população. Há determinados canais de informação, que a informação da população de ver determinada ocorrência é fundamental que chegue, porque hoje as forças estão limitadas, então qualquer ataque, seja de IBAMA, de ICMBio, batalhão ambiental, ele tem que ser muito direcionado e não pode ter perda de recurso. Então hoje o que a gente sempre tem falado é contar com a população para o ataque ser pontual e certeiro. Não dá para a gente ficar buscando atingir um modelo que não consegue-se mais. O que mais me preocupa também é que a gente está falando... Cadu, você está falando da Floresta da Tijuca, que é no Rio de Janeiro, capital. A gente pode imaginar isso para outras regiões, inclusive uma delas em que o Cleiton circula muito, que aliás é um campus delicioso, maravilhoso, bucólico, que é em Seropédica, né? E a gente sabe dos problemas também que Seropédica passa lá com a questão ambiental. E aí, Cleiton? Falta gente para olhar tudo isso, né? Não, falta. Como foi bem falado, nós não podemos ter agentes, né, do governo ou do poder público nas mais diferentes áreas por metro quadrado. Isso é impossível. Então, qual é o papel justamente dos meios de comunicação ou do próprio governo, etc. Nós precisamos divulgar as informações e nós temos que chamar para a responsabilidade. Não só governo quanto população tem responsabilidades compartilhadas. Cada um no seu quadrado, nós temos que fazer, cada um de nós temos uma responsabilidade individual, né? A febre amarela é uma doença como outra qualquer. É uma doença como a dengue, como a chikungunya, como o Zika, né? Onde você tem um hospedeiro e você tem, né, o paciente e você tem um mosquito. Cadu, há mais de 30 anos nós temos dengue. E há mais de 30 anos nós não conseguimos controlar a dengue. Por quê? Qual é a maneira de você controlar a dengue? Controlar aquela pocinha d'água, aquela coleção de água em casa. Será que todo mundo faz a lição de casa uma vez por semana, olhar um potinho, um ralo, alguma coisa? Não faz. 80% dos focos de dengue estão dentro das casas. Só 20% é de responsabilidade do governo. Vamos lá, limpar uma praça, um terreno, fazer ações, outras ações. 80% é nossa responsabilidade. E aí eu pergunto, vai resolver? Hoje, com a questão da febre amarela, o governo está lá fazendo vacinação massal. Que bom que nós temos a vacina. Então é uma das maneiras de nos protegermos, né? Então foi falado no início do programa agora a questão de sempre responsabilizar alguém. Hoje a população, de maneira, não toda a população, é claro, mas os mais desinformados, né, eles estão atacando os macacos porque a gente tem que culpar alguém. Mas na verdade nós temos que chamar a responsabilidade para nós. É um mosquito.
É um mosquito como outro qualquer. Claro que a gente não vai fazer o controle do mosquito na mata, mas porque hoje a gente tem a questão de 2 ciclos da doença, o silvestre, que é o que está acontecendo urbano, hoje, né? e o urbano, que isso que eu não queria que- acontece isso desde ainda a não década de aconteceu, 40. exatamente. Pois é isso que eu queria que vocês me ajudassem a explicar, até porque a gente comentou aqui em algumas situações, né? Que a gente já teve isso com Oswaldo Cruz. Isso. Né? Inclusive na época houve uma revolta que a população não queria ser A vacinada. famosa revolta da A vacina. revolta da vacina. E hoje a população está todo mundo correndo para ser Até a vacinada. revolta do quer vacina. Do que a vacina. Pois é. Guardadas as proporções e a questão quase que cômica, que se não fosse trágica, né? Oswaldo Cruz hoje estaria dando voltas no túmulo, né? Estaria rodando no túmulo. Mas assim, eu acho que é importante a gente frisar isso. A diferença entre a situação rural, silvestre e a urbana. Vamos lá, Cleiton. Nós temos né, o ciclo de transmissão no meio silvestre, ele utiliza 2 mosquitos, né, o hemagogos e os sabetes, que eles vivem no ambiente silvestre. Já no caso, né, então isso a doença ela acontece de maneira natural nesses ambientes. No caso da febre amarela urbana, nós temos a participação do Aedes, o mesmo da dengue, o mesmo da zika, aquele mesmo que há 30 anos a gente não controla. Né? O que está acontecendo? Nós ainda não temos a notificação, né, da doença transmitida pelo Aedes. Então, existem alguns questionamentos. Por que isso ainda não aconteceu? Existem várias teorias. Né? Por exemplo, o vírus está competindo com vários outros vírus dentro do mosquito, pelo mesmo hospedeiro. Então, essa competição, né, pode ser que um vírus mais forte, de repente o vírus da dengue é mais forte, o vírus da zika é mais forte e vai prevalecer dentro do mosquito, não permitindo que o vírus da febre amarela se multiplique dentro do mosquito. Então, assim, são várias as teorias que acontecem. Então, nós não temos a doença no ciclo urbano transmitido pelo Aedes desde a década de 40. Pode ser que aconteça? Pode. O que nós temos que fazer para prevenir, evitar que isso aconteça? Já está sendo feito. A vacinação é uma delas. A outra, né, cabe a nós realizarmos. O quê? O controle da coleção de água dentro de casa, do vaso de planta, do ralo. Né? É o controle do mosquito. E em determinadas situações onde você vai para um ambiente, né, com mais mata, um jardim, uma praça, um bosque, fazer um passeio, etc., usar repelente. Então são coisas que a gente já sabe fazer, tem ferramentas para fazer. Há 30 anos a gente faz, entre aspas, né, porque deveria se empenhar mais, e as ferramentas nós temos. E tudo está sendo feito. Adilson, a explicação perfeita do Cleiton Gitt aqui, nosso professor, né? Responsável também pela cadeira, né, de Medicina Veterinária lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Adilson Gil, a gente também tem um problema aí que, se eu não me engano, foi quando aconteceu essa mortandade de macacos, né? Por conta do vírus, da herpes. E se pensou em fechar parque, até da febre amarela também há pouco tempo. Se pensou em fechar alguns parques. Resolve isso. Cadu, você vai manter o vírus ali naquele ambiente. Quando a gente imagina Parque da Tijuca, principalmente aqui, e outros parques, sim, você tem muita influência urbana. O que é fechar o parque? Você não tem como fechar as comunidades que são fronteiriças, que são, né, divisórias ao parque, as habitações urbanas que a gente tem. Então, principalmente no Parque da Tijuca e outros parques que a gente tem aqui, até no estado do Rio de Janeiro, que sempre tem um conceito, eles são parques grandes, com algumas residências, no caso do Rio de Janeiro, muito grandes. Você vai isolar algum tipo de uso do visitante, mas é praticamente impossível, numa situação, por exemplo, de Parque da Tijuca, você isolar o parque. Como é que você vai isolar todas as regiões, comunidades, todos os acessos que têm contato com o Parque da Tijuca? Assim, vejo como muito complexo e beirando a impossibilidade facta isso. Claro, você vai diminuir o número de visitantes, as pessoas que entram pelas estradas, isso aí talvez seja uma coisa factível,
No caso do Rio de Janeiro, então, aqui no Parque da Tijuca, você tem um Cristo Redentor ali, corcovado, inserido naquele contexto. Como separar uma coisa da outra numa eventual necessidade? Então, esse tipo de situação, a gente, imaginando essa dificuldade ou impossibilidade, a gente parte para outras situações, como o professor já falou. Questões de educação, questões que evitem esse contato dos animais com os seres humanos. A gente ainda vai falar aqui que é a questão da caça, o consumo de carne de caça, que também você traz uma série de parasitas. As pessoas que têm esse hábito, independente da crueldade em si, independente de determinados aspectos ao animal silvestre, você tem uma questão sanitária seríssima, que é esse consumo de carne de caça. A gente está recaindo para a mesma situação. Dá para você dar alguns exemplos, Adilson, por favor? Tem estudos, e isso eu estava em Brasília na época, até de consumo de carne de tatu, de você ter determinadas doenças relacionadas à carne de tatu. Alguns tripanossomas, como... tá vendo? Eu sabia que o Cleiton estava louco para falar esses nomes. Ele estava cruzando a bola. É assim, é aquela história. Existem aquilo que a gente chama, são as zoonoses. Animal silvestre é um indivíduo como outro qualquer. Então, ele tem lá dentro do seu organismo parasitas, bactérias, vírus, fungos e etc., que para ele podem não fazer nada, mas quem for consumir ou quem às vezes entrar em contato na manipulação desse animal na hora da caça, na hora da limpeza da carne, etc., ele acaba se contaminando. Né? O indivíduo ele acaba se infectando. Eu tava, era o tatu, estava aqui, estudos, né, se não me engano, na Universidade de Pernambuco, relacionados à hanseníase, ao consumo de carne de tatu. Assim, então isso, a gente traz esse contexto para a gente, e esses animais, essas carnes de caça, elas são vendidas em muitos lugares de uma forma escondida. Óbvio que você tem aí sim criadores autorizados de carnes de animais silvestres que passam por controles de vigilância sanitária, que passam por controles dos órgãos ambientais. Então, assim, só para a gente separar bem, independente de questões até éticas, individuais, óbvio, eu falo do consumo dessa carne de caça, da retirada criminosa de animais da natureza para esse consumo. Tem lugares que tem criadores autorizados, ponto. Onde tem controles, ponto. Agora, de novo no mesmo caso, a gente recai em retirar animais da natureza portadores de patógenos. Pois é, olha só, por falar em retirar, a gente vai dar uma retirada rapidinho aqui, porque a gente tem que fazer um intervalo. Vamos beber uma água aqui servida pelo nosso produtor de estúdio, o Marcos Leite. Obrigado, Marcos Leite. A gente volta já já com batepapo.com. Você está ouvindo batepapo.com. Toda terça, às 10 da noite, a Rádio MEC oferece o melhor do jazz contemporâneo no Brasil. Música dos festivais do país, das revelações do jazz brasileiro e também dos expoentes internacionais no Jazz Livre. Jazz Livre, jazz contemporâneo na Rádio MEC, toda terça, às 10 da noite. A TV Brasil ficou ainda melhor. Agora você encontra o conteúdo mais completo da TV aberta, transmitido também em sinal digital pela NET, canal 531. Uma programação variada, de qualidade para toda a família, com a imagem e som HD que você merece. TV Brasil em HD. Se já era bom, agora ficou imperdível. TV Brasil, canal 2.1, Sky 23 e NET HD 531. Nesta quinta, reapresentaremos o Jazz Brasil sobre a pianista Janice Pessoa. Destaque para os álbuns Nuances e Esfera, com o Janice Pessoa Trio, e Ventura, em que Janice Pessoa se apresenta também em forma de trio, mas com outra formação, o Trio Ventura. A reprise do programa é quinta, às 10 da noite, na Rádio MEC.
Conversa com o autor desse sábado, eu falo com Ale Mota. A ideia é que o leitor pegue, comece a ler o texto, chegue no final, opa, como assim? Será que é isso mesmo? Volte lá em cima e leia de novo. E Guilherme Preger. Porque eu acho o seguinte, a linguagem ultrapassa o corpo e o corpo vibra com a linguagem. O corpo como um médium mesmo da linguagem. E a linguagem aí reverbera no corpo e a gente só faz mesmo é registrar isso na página. Conversa com o autor, sábado, meio-dia, porque literatura é uma ótima viagem. Estamos apresentando Bate-Papo.com. Bate-Papo.com, eu sou o Cadu Freitas e você é a Sociedade nas ondas do rádio e também da internet. No rádio você ouve a gente através da MEC 800, no AM MEC 800, na internet em mecam.ebc.com.br e também no aplicativo app Rádio ZBC. Você baixa para o seu celular e ouve a nossa emissora. E também, claro, no Facebook, nas redes sociais, nós estamos sempre que possível fazendo a nossa transmissão aqui do estúdio, apresentando também agora o rádio com imagem. Mas se você não tá nessa, não quero ver não, quero ficar na minha ilusão, como é que é o Cadu, como é que é o Cleiton, como é que é o Adilson, como é que é o Marcos Leite, como é que é o Lucas Alexandre, nossa equipe aqui trabalhando no estúdio. Então fica aí, fica no segredo, fica só nas vozes, é legal, bacana pra caramba também, mas é hora de compartilhar com vocês o tema de hoje. Compartilhando. Muito bem, hoje no nosso bate-papo.com falando sobre a questão do macaco. Não, gente, calma aí. Da culpa do macaco. O macaco tá certo, gente. Sabe aquela história? O macaco tá certo. Ele não mata, ele é um agente positivo para essa questão da febre amarela. Né? Ele é nosso amigo. Obrigado, Marcos Leite. E para esse nosso bate-papo.com aqui falando sobre toda essa questão da febre amarela, amarela das endemias, né, das zoonoses que a gente tem hoje, quando a gente impacta o próprio meio ambiente, a gente está recebendo aqui o professor Cleiton Gitt, que é professor de doenças infecciosas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e o Adilson Gil, biólogo, e agora está como assistente, né, superintendente substituto do IBAMA. O Adilson é um rapaz também jovem que circula aí. E, aliás, somos contemporâneos, né? Estudamos juntos no Colégio Pedro II. Então, estamos bem aqui na fita. Agora, vamos para as redes sociais, que tem uma turma aqui comentando o nosso bate-papo.com. Vamos lá. Por dentro da rede. A Priscila Raro. Gostei do sobrenome, hein, Priscila? Priscila Raro mandou aqui dizendo que concorda com tudo que os nossos companheiros estão falando aqui. A população é muito ignorante, né? Ou, na verdade, é mal informada, tá? Priscila, até prefiro achar isso. Mas, de qualquer maneira, a gente está fazendo aqui nosso papel como emissora de comunicação pública e educativa. O Álvaro Bavaresco. Parabéns, Cleiton. Bons esclarecimentos. O Álvaro mandou um abraço aqui para você. Grande abraço pro Álvaro. E o Domingos José Jamel, aqui, ó. O Hemorrio faz uma dobradinha muito legal. Após doar sangue, você se vacina contra a febre amarela. É a venda casada. É a boa venda casada, né? Essa é muito interessante, vale a pena. Pois é. Agora eu fico só na dúvida. Claro, não tem nessa dúvida, Cadu. Para, que você já entrevistou várias vezes, já falou sobre doação de sangue. O sangue, ele é testado, né? O sangue doado ao Hemorrio, ele é testado, ele é certificado, enfim, eu ia fazer aquela dúvida. Mas será que esse sangue não pode estar contaminado, né, com o vírus da febre amarela? Não, Cadu, esse sangue pode até estar, mas ele vai ser descartado, ok? E a vacina é depois da doação. E a vacina é depois da doação. Exatamente. Até porque ela leva, é importante a gente falar isso também, que as coisas vão surgindo, né? A gente vai aprendendo, vai se informando, ela leva 10 dias. Não é isso? Para ela garantir proteção, ela, né, para produzir aquela quantidade de anticorpos suficiente para proteção, ela leva um período médio de 10 dias. Bacana. Olha aqui que legal. A Priscila Raro tá aqui, tô vendo a Adilson Gil adorando. E olha só, rapaz, tô vendo aqui, ó, nossa turma do Pedro II, você compartilhou, eu compartilhei também. Tá aqui, o Renato Medeiros. Alô, Renatinho! Grande Renato. Renato Medeiros.
Tá aqui mandando um abraço pra gente. Galera do CP2 dominando o programa. Pois é isso aí. Vocês também, vão acompanhar com a gente aqui o batepapo.com todas as manhãs. Quer falar alguma coisa, Cleiton? Não, eu tô vendo aqui uma mensagem da Ludmila Amaral, né? Foi minha aluna. Ah, legal. Um abraço, Ludmila. Ela tá falando um negócio muito importante. O macaco é só um sentinela. Né? O que é isso? Isso eu estava aqui esperando a oportunidade para falar. Né? O que a gente está vendo hoje, justamente é o motivo do nosso bate-papo, é a questão, né? O macaco ele é culpado, ele não é culpado de nada. Né? Estão imputando a ele uma culpa e justamente acabam matando esses animais. O macaco ele é um sentinela. O que isso significa? Eu até já comentei isso anteriormente. A partir do momento que ele está lá na natureza e a gente encontra ele caído, morto, nós vamos chamar as autoridades, a gente vai recolher esse animal e a gente vai avaliar. O que está acontecendo com ele? Se ele está com febre amarela, se ele não está. A partir do momento que nós não tivermos mais macacos para observar, tá entendendo? A velocidade da resposta que o governo vai ter frente à doença vai ser muito mais lenta. O que acontece? Você encontra um macaco morto, avaliou lá no laboratório, é febre amarela, a gente vai ter uma ação de bloqueio naquela localidade, né? Então é o BOP chegando, vai ter uma ação de bloqueio com vacinação, com controle de mosquito, com educação sanitária, etc. Então aquela localidade ela vai ser assistida imediatamente. A partir do momento que nós não tivermos mais macacos para observar, porque já ocorreu uma mortalidade muito grande de maneira indevida, é o nosso famoso assassinato, né, as pedradas, o envenenamento dos macacos, a gente não vai conseguir observar se a doença está chegando ou não. Então, se ela estiver ali e vai acontecer nas pessoas, a resposta, né, do poder público vai ser muito mais lenta. Então, nós precisamos do macaco na árvore. E aí é o risco, sanitariamente falando. E aí é o risco, Adilson e Cleiton, que é o que a gente incorre, que é a doença chegar com mais violência na área das cidades. Quer dizer, a transmissão do homem, através do mosquito, do homem para o homem. Como o professor até falou no início, realmente, aí a gente vai ter... Claro que a vacinação é um processo, é um passo, que é a questão dessa infecção pelo Aedes. Por alguma razão, bem mencionado que estão sendo feitas avaliações do porquê, mas realmente uma transmissão por Aedes, a gente teria um quadro gravíssimo, né? Se você imaginar a letalidade da febre amarela numa exposição por mosquitos a Aedes, a gente teria um quadro extremamente sério. Então a leitura é essa, é o cuidado que se tem que ter ainda com os primatas, independente da questão que é crime, independente da questão da crueldade em si, dessa questão de ser sentinela. Então, se você não quer ter o carinho com o animal, pelo menos fique claro isso. Se você matar o animal, vai estar sujeitando a você e a sua família a um possível incômodo de você ter uma doença com dificuldade de se controlar e saber a área de ocorrência. Olha só, para da Rede Novo, que a turma já está comentando aqui. Vamos lá, Lucas? Por dentro da rede. O Cleiton já citou aqui a Ludmila, a Sandra Valente Cavalieri também, parabéns, colega Cleiton. Rural é show, eu também acho, viu, Sandra? O Rodrigo Barros, nosso companheiro jornalista também, está aqui. Falta de informação gera isso, uma pena. Importante falar sobre fazer isso chegar ao máximo de pessoas. Macaco não transmite febre amarela. Bom programa, Cadu. Aí a Sandra de novo. Eu vejo muitas pessoas com medo da vacina. Ela traz aqui a informação. E aí está chegando aqui a mensagem que eu ia procurar agora já. Que, aliás, a Maria Vitória está acompanhando a gente também. O Rodrigo Barros faz uma pergunta aqui. Professor, seria válido pensar em vacinar os macacos? Está aqui uma pergunta. E aí, Cleiton? Cara, é inviável, né? A vacina, toda a vacina, ela é preparada especificamente para um tipo de indivíduo. Então a gente tem a vacina... Citando um outro exemplo, a vacina da raiva para o ser humano
né, ela tem uma formulação específica, né? Ela é estudada para o ser humano, para dar imunidade e proteger o ser humano. A vacina que é utilizada no cachorro, ela é específica para aquele animal. A do cavalo é específica para aquele animal. Então, imagina a quantidade de tipos de primatas diferentes nós temos, né, nas matas. Imagina preparar uma vacina para isso tudo. Então, é uma estratégia inviável. Não se faz isso, né? O que nós temos fácil? Ser humano, organizado, inteligente, né? E informado. Para que a gente vai lá no animal silvestre para tentar bloquear a doença lá, se hoje nós temos todo um sistema já montado, inteligente, pronto, de resposta para o ser humano? Acabou, não tem essa necessidade. Perfeito, aí respondido ao Rodrigo Barros. A Luciana Pérez: eu tomei a vacina no ano passado, preciso tomar de novo? Estou imune por quanto tempo? Posso ficar perto de pessoas que têm a febre? Ela passa pelo ar ou só pela picada do mosquito? E aí, quem quer responder? Quer dizer, a questão da vacina, né, se ela vai precisar tomar de novo e tal, tudo isso a gente já tem falado, a imprensa também tem colocado, e isso a OMS já preconiza que uma vez você tomando a vacina, né, a vacina dose completa, que não é a fracionada, você tem aí, está livre por muitos anos, Luciana. E agora, a fracionada ainda está em teste, né? Ainda está para ser avaliada. Agora eu queria que vocês respondessem as outras questões, que é a questão se ele passa pelo ar ou só pela picada do mosquito, Adilson. Pelo ar, isso aí dá para afirmar que não. Que não. Pelo ar não há nenhum tipo de ocorrência para esse tipo de vírus no ar. E picada de mosquito. Picada de mosquito, eu acho uma coisa bem... Uso repelente, né? Ficar perto de pessoas, a função da vacina é essa, é proteção, né? Então, você ficando perto de pessoas com a doença, a probabilidade de você não adquirir a doença ela é grande, né? A gente tem que lembrar que a vacina ela não é 100% eficiente, ela não impede a infecção, ela é uma ferramenta para aumentar a sua proteção. Então você, em vez de adoecer com a febre amarela, você vai se infectar. Só que você vai fazer aquele ciclo, o vírus vai fazer aquele ciclo fraquinho. Por quê? Porque já tem um contingente de anticorpos pronto para combater, tipo. Né? Então, a função da vacina é essa, não é impedir a infecção. É uma ferramenta para aumentar a proteção, a capacidade de resposta do indivíduo. Olha só, a Priscila Raro traz uma pergunta aqui interessantíssima. Então, vamos ver, hein? Essa aqui é aquela que... Será que vão precisar de ajuda dos universitários? Vamos lá. Uma dúvida, só o macaco pega a febre amarela ou outros animais silvestres também? Aê! Cleiton Gitt, vamos lá. Ela é uma doença restrita, né, à ordem dos primatas. Então, são só os primatas, o ser humano, pela proximidade. Então, nós não temos outras espécies que acabam se infectando ou adoecendo pela febre amarela. Olha aqui, a Sandra Cavalieri fala assim: como veterinária, tenho muitos clientes perguntando se os cães e gatos também são contaminados com a febre amarela. Poderia esclarecer isso também? Professor Cleiton Gitt, ótima colocação da Sandra também. Alô, a turma que cuida dos bichinhos, está todo mundo preocupado com isso. Vamos lá, Cleiton. Não, como foi dito, né, cães e gatos, boi, cavalo e etc., outros animais domésticos, eles não se infectam, só primatas. Só os primatas, tá certo. Ele já tinha respondido, até a Sandra que já se antecipou também, mas é bom a gente repetir. O Rodrigo Loyola, qual a diferença dos sintomas da dengue e febre amarela? São parecidos? Vocês aí, vamos lá, Cleiton. Vamos lá, são duas viroses, né? A gente fica morrendo de raiva quando a gente vai no médico e o médico chega, né? Depois de 3 horas na fila, 4 horas na fila, você passa 5 minutos pelo médico. Que você tem? Virose. E o pior é que ele está certo. Por quê? É aquilo que a gente chama, o início da doença, o início de uma virose, ela é igual para todos
para todas as doenças por vírus. São a gente chama de fase prodrômica, é aquela fase inicial, onde os sintomas eles são comuns entre as doenças. Então o cara vai ter dor de cabeça, febre, prostração, dor no corpo, aqueles sintomas que são comuns a todas as doenças, né? E o ruim é dengue no início, febre amarela no seu início, zika no seu início, gripe no seu início, né? É tudo igual. Agora eu tenho uma questão aqui que me veio à cabeça, né? E eu vou jogar para o Cleiton também. Olha essa justa para ele. Por exemplo, a gente está falando aqui sobre a febre amarela, sobre a zika, chikungunya, dengue, do tal do Aedes, desse bichinho, nossa, complica, bichinho pequenininho, mas que causa um problema danado. Se a gente mistura, se esse bichinho está contaminado com todos esses vírus e gera um megavírus. Isso pode acontecer, Cleiton? Não, muito difícil. São vírus de famílias diferentes, são tipos diferentes de vírus, então... Ou ele tem um ou ele tem outro, é isso? Eles até... uma mutação virótica tem uma certa semelhança, mas não geneticamente eles são distintos. Perfeito, porque eu fico imaginando, você já imaginou? Soma tanta coisa, aí é questão para biologia, para... Cadu, assim, a gente imaginando, e aí a gente não pode perder o cerne, como bem falado do professor lá atrás, questões de desmatamento, ocupação irregular, isso que eu diminuição de quem das presas, quem consome esses mosquitos, né, de batraco, população de batracos, de sapos, rãs. A gente tem muito mosquito por uma série de situações de descontrole ambiental, de descontrole de ocupação. Então, a gente não perder um pouco esse cerne que o mosquito sempre teve. Assim, agora, essa proliferação, essa quantidade que a gente não consegue prover nenhum tipo de controle, isso sim que é complicado. Assim, a doença sempre teve no meio da mata e sem causar expressivos danos a ninguém. Quer dizer, um ou outro indivíduo de uma população rural. Quer dizer, uma coisa extremamente controlada, extremamente pontual, que aí também é óbvio que é inevitável. A questão é você ter esse aumento de desmatamento, essa questão que populações de animais silvestres, antes confinadas, passam a ter contato com o ser humano. Não é só aquele ser humano que vai fazer uma trilha, não é isso. É você ter contato mesmo com comunidades. Você ter população, você ter cachorro lidando com primata, você ter a pessoa jogando o fundo o seu quintal ser uma mata que não era para ser o seu quintal. Então, esse tipo de situação, na hora que fez esse desmatamento para fazer essa construção, uma série de outros animais que podiam consumir esses mosquitos, que utilizavam isso numa cadeia alimentar, não estão mais ali. Então, não perder o cerne desse próprio desequilíbrio que chega a esse estado. Acho que o Adilson, a gente está chegando na reta final do programa, ele traz exatamente esse grande tema que a gente precisa debater, né? Que é exatamente quando a gente não se preocupa, quando tem áreas de entrada de ocupações irregulares, né? De comunidades, de casas de bacana também, não falar só de comunidade não, tá? De ocupações de qualquer canto, principalmente em regiões que estão ali virgens, né? Em matas virgens, que as pessoas acham que podem abrir ali um lote, ir de alguma forma desmatando, cortando árvores, daqui a pouco surge um grande loteamento. Um condomínio, exatamente. Quem circula ali para aquela região de Angra dos Reis, a Costa Verde, o que você vê, né, de hoje construções de árvores sendo derrubadas para construções de condomínios, começam pequenininho, daqui a pouco você tem uma mega infraestrutura. A gente vai pagar por isso. E eu tenho comparado isso com a questão das marés. Quando a gente vê que a maré vai chegando, vai tomando conta, né, das nossas praias, chupando areia, buscando areia e dando água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e as megas e lindas construções vão caindo. Então a gente tem que ficar muito ligado nisso, né, Cleiton? A natureza está tentando se adaptar a nós também, né? Então nós invadimos, a gente desmata, a gente ocupa, e a natureza faz o papel dela. Ela falou, deixa eu tentar invadir também, deixa eu tentar ocupar, né? É o mesmo espaço sendo disputado por ambos, pelo homem e pela natureza. Então, uma hora um ganha, na outra hora o outro ganha, e vai indo. Quando a gente fala até essa questão, e está relacionada de mudança climática, né? Sim. Entre 0 e 20, a temperatura média era 10.
Agora ela vai para 30 no pico, o pico aumentou, e menos 10. A média vai ficar a mesma. A média continua, mas igual. Os picos são maiores. Os picos são maiores. Isso, mas a média não diminuiu? Claro, a média não fez alteração significativa na média? Não, mas os picos se alteraram, e essa alteração de pico traz questões ambientais extremamente sérias. Que relacionado a isso, né? Obviamente, aumento de umidade, aumento de calor, aumento de chuva, e a gente tem toda essa questão de todas as doenças tropicais, que é uma influência muito grande das questões climáticas. Isso. Agora, disso eu queria, para você fechar também, meu pigarro hoje tá violento, mas é de ansiedade, porque a gente está vendo que um programa desse não pode acabar, a gente quer ficar mais tempo. Mas eu queria que você voltasse, né, Adilson, só a questão do crime, né, dos crimes ambientais, quando a gente fala que de repente tem uma pessoa aí que está ouvindo a gente lá para Magé, para Teresópolis, para áreas mais rurais, e que vão encontrar um macaco, querem dar uma pedrada nele e matar o pobre do macaco. Além de você estar colocando em risco a sua região, né, a sua área, o seu espaço, você também está cometendo um crime. Exatamente, colocar muito isso, que IBAMA, ICMBio, batalhões ambientais, as prefeituras, a partir dos seus órgãos, Polícia Federal, a especializada de meio ambiente da Polícia Civil, pessoas extremamente competentes, chegando denúncias nos órgãos, e essa denúncia, a gente puder razoavelmente seguir uma linha de apuração, vai ser apurado. É um crime. Então, independente de qualquer coisa, a gente está massificando a informação pelo lado científico, mas não podemos esquecer que matar um animal silvestre é crime. Então, tendo elementos e conseguindo se apurar e descobrir quem causou, essa pessoa vai ser punida. Perfeito. Olha só, queria agradecer mais uma vez ao Cleiton. Cleiton, olha, volte para o seu habitat, que é lindíssimo lá na Universidade Federal Rural. Estou com saudade de visitar você lá, passear por aqueles campos, né? Aquele espaço maravilhoso, aquela construção histórica também da sede da universidade. E também o que vocês fazem lá, pesquisas de campo. Você volta e meia está aí andando dentro das matas atrás de... O Cleiton, olha só, para quem não sabe, ele é um grande especialista em morcego. Ele é quase um Batman, né? Mas eu sou muito admirador do Cleiton por isso. As pessoas têm medo de morcego. A gente, inclusive, podia fazer um programa uma vez, em algum momento, só sobre morcego, hein? Tem muita coisa para falar. Muita coisa para falar. Obrigado, viu, Cleiton? Eu é que agradeço. Um abraço a todos. Valeu. Adilson, obrigado. Eu sei que você ia sair 15 minutos antes, que você tem uma reunião, né, agora no INEA, mas o papo foi tão bom que ele foi ficando. Pessoal do INEA que tiver com essa reunião aí, vamos dar uma colher de chá aí, porque o Adilson vai chegar já nessa reunião. Daqui a pouco ele está chegando. Gente, muito obrigado. Foi um ótimo bate-papo.com. Ele permanece na nossa página no Facebook. Depois ele vai estar colocado lá no macam.abc.com.br para você ouvir na íntegra desde o início do programa. Então a gente fica por aqui, a gente volta amanhã com mais um bate-papo.com para falar sobre a sua coluna. Tá com dor de coluna? Tem dor de coluna? Amanhã o bate-papo vai ser muito bom para isso. E você acompanha a gente a partir das 10h05. Fui, tchau, tchau. Você acompanhou Batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. A apresentação, Cadu Freitas.